Tiago, então, capítulo de número 1, você vai para os versículos 12 e 13 e 14 e 15. Nos diz assim, queridos: bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Versículo 13: ninguém, sendo tentado, diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Nesse texto, ou nesses versículos 13, 14 e 15, estão os estágios da tentação. Então, nós vamos aprender nesta oportunidade quais são as etapas da tentação, né? As etapas da tentação. Onde é que começa a tentação? A tentação é um processo. É um processo. A pessoa não cai assim, num estalar de dedos. É um processo, pastor Alberto. Tentação, o diabo, ele vai nos tentando dia após dia. Você vai perceber que na tentação de Jesus, se você ler o texto da tentação em Lucas, porque Mateus, Marcos e Lucas registra a tentação de Jesus. Mas se você ler especificamente a tentação lá em Lucas, no capítulo 11, ou no capítulo 4, o último versículo da tentação, se não me engano é o 11, vai dizer o seguinte: tendo o diabo tentado a Jesus, ausentou-se dele por um pouco de tempo. O diabo terminou a tentação, ele se ausentou de Jesus, mas a Bíblia, Lucas, fez questão de frisar: ele se ausentou por um pouco de tempo. O que é que isso nos ensina? Isso nos ensina que se o diabo, ele se ausentou por um pouco de tempo, é porque ele voltaria a tentar a Jesus novamente. A tentação, você não vence ela em definitivo. Você não vence a tentação em definitivo. Você vence uma tentação hoje, Diego, mas amanhã surge outra tentação, e você tem que vencer a de amanhã também. Você vence hoje, você vence a tentação de amanhã, depois vai surgir outra tentação, e as tentações, enquanto a gente estiver aqui nessa terra servindo a Jesus, nós vamos ser tentados. A tentação, ela nunca vai acabar, sempre nós seremos tentados. E aí, o diabo, sendo conhecedor dos nossos pontos fracos, eu falei aqui semana passada, que o diabo, ele sabe o ponto fraco de cada um de nós. O diabo, conhecendo o ponto fraco, ele vai tentar você naquela área que você está mais fragilizado, naquela área que você está mais fraco, é que ele vai te tentar, é nessa área. Então, ele vai tentar você o vence, você o resiste, e aí ele dá uma recuada. Mas não fique alegre e feliz: venci o diabo, venci a tentação. Não, porque ele vai voltar. Ele vai voltar. Ele vai colocar outro prato, outra oferta, ele vai colocar outra tentação diante dos seus olhos, e se você não tiver cuidado, você vai cair. Por isso que Jesus disse: olha, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Por isso que na oração do Pai Nosso ele disse: não nos induzas, à tentação, mas livrai-nos do mal. Então, a tentação vai ser uma constante na vida do cristão. Mas onde é que começa a tentação? Pelo texto, quando nós lemos aqui, a partir do versículo 14, vai dizer o seguinte: mas cada um é tentado quando atraído. E a atração, ela vem por meio do olhar. Os olhos são a porta de entrada para a tentação na vida de qualquer pessoa.
Tiago diz que cada um é tentado quando atraído. Ninguém é atraído se não for por meio do olhar. A atração se dá por meio do olhar. Quando você se sente atraído por uma pessoa, é porque você viu aquela pessoa. Aquela pessoa te atraiu. Algo te atraiu, algo te chamou a atenção. Então a atração, ela se dá por meio do olhar. Então os nossos olhos, que é o primeiro estágio da tentação, primeiro degrau da tentação é o olhar. O meio que o diabo usa para nos tentar são os nossos próprios olhos. São os nossos próprios olhos. Vamos confirmar isso na Bíblia? Vamos confirmar isso na Bíblia? Nós vamos começar com Gênesis. E aí eu vou pedir para um irmão me ajudar lendo aí. Pode me ajudar, pastor Josué? Nós vamos começar lendo Gênesis, para provar para os irmãos, biblicamente dizendo, que é através do olhar que nós somos atraídos, que é através dos olhos que a tentação ela pode vir à nossa vida, não é? O diabo vai então estar nos tentando. Vamos começar, Gênesis capítulo 3, vamos ver o que diz, pastor Josué. Gênesis 3:6. E vendo a mulher. Então para aí, só aí. E vendo a mulher, como que ela vê? Através dos olhos. Continue. Que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos. Pode parar por aí. Então, observem que a tentação, Eva foi tentada por um processo, mas começou através do olhar. Quando você olha e você se sente atraído, você está dando o primeiro passo da tentação. O primeiro passo. Agora, lembrem vocês, que eu falei aqui repetidas vezes, que ser tentado não é pecado. Ser tentado não é pecado. Você pode olhar, você pode se sentir atraído. Você está sendo tentado, até aí está tudo bem. Não é pecado, não é? Mas vamos ler um outro versículo, pastor Josué. Josué, capítulo 7, versículos 19 a 22, talvez mais especificamente o 21. Josué, capítulo 7, versículos 19 a 22. Leia, por favor. Então disse Josué a Acã: Filho meu, peço-te glória ao Senhor Deus de Israel, e faze confissão perante ele, e declara-me agora o que fizeste, não me ocultes. E respondeu Acã a Josué e disse: Verdadeiramente pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim e assim. Quando vi entre os despojos... Pode parar aí, pastor Josué. Quando vi entre os despojos, qual membro do corpo de Josué que estava sendo usado pelo diabo para ele ser tentado? Os olhos. Continue o versículo 21, repete o versículo 21 e continue. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica e 200 ciclos de prata e uma cunha de ouro do peso de 50 ciclos, cobicei-os. Cobicei-os, guarde essa palavra cobiça, que eu vou falar dela daqui a pouco. E tomei-os, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata debaixo dela. Ok, essa história aqui de Josué capítulo 7, irmãos, ela se dá quando o exército de Israel acaba de vencer, os moradores acabam de conquistar, um pouquinho antes, acabam de conquistar a cidade de Jericó. Moisés é morto, Josué assume o comando, Deus diz: eu serei contigo, vamos em frente, seja forte, corajoso, eu estou contigo, vamos lá. Primeiro desafio de Josué, atravessar o Rio Jordão, atravessou o Rio Jordão. A primeira cidade que eles foram conquistar,
Jericó, uma cidade altamente fortificada, de muros fortíssimos. Dizem que a espessura do muro era tão grande, era cerca de 7 metros. Em cima dos muros tinham 7 metros, o pessoal construía casa em cima dos muros. Então não era murinho desse de tijolo 20 por 20 que você dá uma sopra e cai, não, irmãos. Imagine, quase que a largura dessa igreja aqui era tudo de concreto, pedras. E em cima tinha casas. Como é que alguém conseguia entrar dentro daquela cidade? Impossível. Mas aí Josué experimenta um grande milagre. Foi quando Deus deu a estratégia para que eles rodeassem a cidade, não é? E ali os muros ruíram. Então, depois que o povo de Israel conseguem fazer uma façanha, é claro, com o poder de Deus, um milagre extraordinário, eles conseguem conquistar a cidade de Jericó, derrubando aquelas muralhas. Depois disso, eles vão para esse capítulo 7 aqui, ó. Eles vão lutar contra um povinho, uma currutelazinha, uns poucos moradores, um exército desse tamanhozinho. Eles tinham acabado de vencer como é que é o nome lá do radical lá da Coreia do Norte? Eles tinham acabado de vencer o cara mais poderoso, né? Isso. É como se eles tivessem acabado de vencer os caras mais poderosos. Aí eles vão lutar só com os moradores ali de uma cidadezinha, poucos habitantes, que não mete medo em ninguém. Mas aí eles perdem a batalha. Eles não conseguiram ganhar. Aí Josué ficou intrigado. Alguma coisa está errada. Contra os moradores da cidade de Ai, a gente não consegue, está perdendo a batalha, alguma coisa está errada. Aí Josué chamou esse camarada aqui, ó, Acã. Versículo 19. Acã, vem cá, fala a verdade. O que está acontecendo aí? Porque Deus já me revelou. O que está acontecendo? Aí o Acã confessa. Versículo 21. Repete o 21, pastor Josué. Ele vai confessar o pecado dele. Olha o que ele fala. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica e 200 ciclos de prata e uma cunha de ouro do peso de 50 ciclos, cobicei-os e tomei-os, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata debaixo dela. Pecado escondido, irmãos. Pecado escondido faz a igreja parar. Pecado escondido faz o exército ser derrotado. Josué imprensou ele lá. Aí ele falou, olha, eu vi. Olha os olhos. Observe os olhos como porta de entrada para a tentação. A ordem, irmãos, era para destruir o povo e não era para trazer despojo nenhum daquela guerra. Mas o Acã viu lá uma capa babilônica, ó, que ele ficou cobiçado, ficou doido por aquela capa. Mas aí ele viu ainda alguns ciclos de prata. Aí ele disse que cobiçou. Aí ele pegou escondido, levou para a tenda lá em Israel. Enquanto o pecado, a capa estava escondida, o exército estava perdendo a batalha. Então, os olhos são a porta de entrada para a tentação. Se os seus olhos forem bons, tudo vai ser bom. Se os seus olhos forem maus, tudo mal. Tem um versículo que Deus vai até falar. Se necessário for, arranca o olho. Porque é melhor entrar no céu sem olho do que você tendo um olho e ficar pecando. Então tudo começa com os olhos. O primeiro passo da tentação é o olhar. O olhar é o primeiro passo da tentação. Vamos ver um outro texto, pastor? Juízes 14, 1 e 2. Essa história é de Sansão. Sansão era um nazireu de Deus, escolhido de Deus desde o ventre da mãe. Mas olha o que aconteceu com ele aí no capítulo 14, verso 1 e 2. E desceu Sansão a Timina, e vendo uma mulher das filhas... Pode parar aí. E o quê? Vendo. Vocês percebem que o olho é que faz a gente pecar? É o primeiro estágio, é o primeiro degrau, é o olhar. Sansão, então, ele desce a cidade de Tímina, aí, segue, pastor. E subiu e declarou a seus pais e a sua mãe, e disse, vi uma mulher das filhas dos filisteus, agora, pois, tomai-ma por mulher.
Sansão chega para seus pais, existia uma proibição dos filhos de Israel se misturar com outras gentes, com outros povos, por uma razão muito simples. A partir do momento que Deus faz uma aliança com Abraão, Isaac, Jacó, com a sua descendência, Deus queria ser o único Deus a ser adorado. E Deus fala, olha, vocês vão entrar em várias terras, vocês vão conquistar várias cidades, mas não se misturem com esse povo, porque esse povo aí adora outros deuses, milhares de deuses. Agora, se vocês se misturarem, vocês vão começar a adorar Deus de madeira, Deus de barro, que tem mão, mas não apalpa, olho, mas não vê, boca, mas não fala, nariz, mas não cheira. Então, não se misture com esse povo. E os filisteus são inimigos, foram inimigos de Israel durante todo o tempo. Aí Sansão, que não poderia se misturar com um ímpio, ele viu dentre as filhas dos filisteus, ele viu, e vendo uma mulher, filha dos filisteus, ele cobiçou essa mulher, chegou para os pais e falou, pai, mãe, meus pais, eu gostei daquela mulher lá, filha dos inimigos do nosso povo. Aí os pais dele o repreenderam, mas ele disse, não, eu quero essa mesmo, pode buscar lá, eu me responsabilizo pelas consequências. Os irmãos conhecem a história. Mas como que começou? E vendo uma mulher. Então, o primeiro passo da tentação é o olhar, né? Vamos ver Davi, 2 Samuel 11, 1 e 2. O povo de Israel foi para a batalha, Davi fica em casa e acontece isso aí. Leia, pastor. E aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem, enviou Davi a Joabe e a seus servos com ele e a todo Israel para que destruísse os filhos de Amon e cercasse a Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém. E aconteceu a hora da tarde que Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real e viu no terraço uma mulher. Pode parar aí. E o que ele fez? Ele viu uma mulher. E ali começou tudo. E viu uma mulher. Quantos homens hoje que vê uma mulher não se controla? E ali começa a tentação. Até ali, está tudo bem. O problema são os próximos passos aqui da tentação, né? Então, vocês percebem que o primeiro passo da tentação é o olhar. Os olhos são a porta de entrada para a tentação na vida de qualquer homem, de qualquer mulher. E aí, irmãos, nós vamos então para o segundo passo. Porque depois que o homem olha, vem o segundo passo, que é cobiçar. Vocês viram em Josué 7, versículo 21, que o pastor Josué leu, que Acã disse para Josué, é que eu vendo entre os despojos uma capa babilônica e 250 ciclos de prata, cobicei-os. Cobicei. Então, o segundo passo da tentação, o segundo estágio, o segundo degrau da tentação é a cobiça. É a cobiça. Tiago, ele fala no versículo 14, mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Talvez você já tenha lido essa palavra concupiscência na Bíblia. E não é concupiscência, não é ciência, é concupiscência, né? A maioria das pessoas que lê essa palavra fala concupiscência, não tem ciência nesse negócio, é concupiscência, né? E você não sabe o significado de concupiscência. Concupiscência. Concupiscência é exatamente cobiça, não faz diferença. Cobiça e concupiscência é a mesma coisa. Vamos ver o que diz o dicionário, não é? A palavra cobiça. Cobiça, que é a mesma coisa de concupiscência, é um desejo ardente de possuir ou de conseguir alguma coisa.
Então, primeiro você vê, depois você possui esse desejo ardente de adquirir para si, de ter para si aquilo que não é seu. E muitas das vezes, aquilo que é proibido, aquilo que não é permitido. Na sequência da definição da palavra cobiça, que é a mesma coisa de concupiscência, vem desejo imoderado de bens, riquezas, honras, ambição, avidez, concupiscência. Então, o primeiro passo da tentação é ver, é olhar. Você olha, aquilo te chama a atenção, aquilo te atrai, aí no coração você cobiça. Você cobiça. Interessante que lá em Êxodo, no capítulo 20, quando dos 10 mandamentos, um deles é: não cobiçarás a mulher do teu próximo, não é isso? 20, 17. Olha só, na relação dos 10 mandamentos, o 17: não cobiçarás a casa do teu próximo, aquilo que não é teu. Não tenha desejo de ter aquilo que é do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo. Não cobiçarás o seu servo. Não cobiçarás a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Não é teu? Não tenha um desejo ardente de ter para si aquilo que é do teu próximo. Esse é o segundo estágio da tentação. Primeiro, olha, a pessoa é atraída através do olhar, aí vem esse desejo ardente, que está aqui no dicionário, Aurélio. Desejo ardente de possuir ou conseguir alguma coisa que não é seu. Acã viu e desejou. Davi viu a mulher de Urias e desejou. E cobiçou, quis ter para ele a mulher que não era dele. Então, os passos da tentação: olhar, aí vem a atração, aí vem o desejo de ter aquilo para si, que é a cobiça. A cobiça, então, é o segundo degrau da tentação. Qual é a motivação da tentação? É aquilo que nos atrai. Aquilo que nos atrai é a motivação para cobiçar. Ela pode ser uma pessoa, no caso de Davi, foi uma pessoa. Pode ser um objeto, no caso de Acã, foi uma capa babilônica. Pode ser um lugar, um pensamento, pode ser qualquer coisa. Mas depois desse passo, que é a cobiça, vem o próximo passo, que de acordo com Tiago aqui vamos ler de novo. Cada um é tentado quando atraído pelo olhar, engordado pela cobiça, e depois, havendo a cobiça concebido, dá à luz o pecado. Então, olha, tem o desejo ardente, que é a cobiça. Após ter a cobiça, se não interromper aqui, se não cortar aqui o mal pela raiz, você vai se sentir seduzido. Aí vem a sedução, que é um outro estágio. A sedução. Sobre sedução, eu acredito, pastor, que é Provérbios 7. Nós vamos achar esse texto. Não sei se é 7 ou se é 6. Que é o texto da mulher adúltera. É a sedução.
É 6, né? 6, 25 em diante. Então vamos lá, que o versículo é 25, eu tenho certeza. Leia, pastor. 6, 25 em diante. Não cobices no teu coração a sua formosura, nem te prendas com seus olhos, porque por causa de uma mulher prostituta se chega a pedir um bocado de pão, e a adúltera anda à caça de preciosa vida. Tomará alguém fogo no seu seio, sem que os seus vestidos se queimem? Ou andará alguém sob as brasas, sem que se queime os seus pés? Assim será o que entrar a mulher do seu próximo. Não ficará inocente todo aquele que a tocar. Então, não cobices no teu coração a sua formosura, nem te prenda ao seu olhar, aos seus olhos. Mas o capítulo 7 vai dizer o seguinte: uma mulher vai se utilizar da sua sedução para atrair um homem. E a Bíblia vai dizer: porque da janela da minha casa, olhando eu pelas frestas da janela, olha o olhar, primeiro passo. Vi entre os simples, descobri entre os moços um moço falto de juízo, que passava pela rua junto à sua esquina e seguia o caminho da sua casa. No crepúsculo, à tarde do dia, na tenebrosa noite, na escuridão, eis que uma mulher lhe saiu ao encontro, com enfeites de prostituta e astúcia de coração. Estava alvoroçada e irrequieta, não paravam em sua casa os seus pés. Foi para fora, depois pelas ruas, e espreitando por todos os cantos, e chegou-se para ele e o beijou. Com face imprudente lhe disse: sacrifícios pacíficos tenho comigo, hoje paguei os meus votos. Por isso saí ao teu encontro a buscar diligentemente a tua face e te achei. Já cobri a minha cama com cobertas de tapeçaria, com obras lavradas, com linho fino do Egito. Já perfumei o meu leito com mirra, aloés e canela. Vem, saciemo-nos de amores até amanhã, alegremo-nos com amores, porque o marido não está em casa, foi fazer uma longa viagem. Levou na sua mão um sactel de dinheiro, voltará para casa só no dia marcado. Assim seduziu. Assim seduziu. A sedução é o terceiro estágio da tentação. Vê, cobiça, seduzido, e aí vai seguindo os estágios da tentação. Então, temos que ter muito cuidado com a sedução, para não sermos seduzidos por algo. Porque esta mulher seduziu com palavras muito suaves, o persuadiu com as lisonjas dos seus lábios. Então, sedução é o próximo passo. Para uma pessoa morrer espiritualmente, que é o fim dessa sequência que eu vou falar, ela passa por vários estágios, por várias etapas, ela não se dá instantaneamente. Quando a pessoa chega a morrer espiritualmente, a cair, a tropeçar e cair, pastor, é porque já vem um processo ali, já vem cobiçando uma, cobiçando outra, já vem observando uma, observando outra, já está de olho numa, já está de olho no outro. Um processo. Acreditem, Davi, naquele episódio que lemos ali em 2 Samuel capítulos 11, versículos 1 e 2, aquilo ali não aconteceu naquela noite, naquele dia, não, irmãos. Aquilo ali já estava acontecendo há algum tempo. Não pensem que aquela mulher, Batseba, era inocente, não. Porque uma mulher, quando quer seduzir um homem, ela sabe a roupa que deve vestir, o lugar que deve ficar, o olhar, a forma de sentar, a roupa que veste. Batseba estava indo se lavar lá, ela já estava de olho no Davi também. A Bíblia não diz isso, viu, irmãos?
Eu não estou falando heresia aqui, não. Estou falando pela lógica. Porque as coisas não acontecem assim, da noite para o dia. Não. As fraquezas, elas vêm acontecendo paulatinamente. Então, os estágios da tentação: olha, cobiça, seduz, e aí vai. Sedução significa atrair com habilidade. Este é o estágio em que o desejo em você cresce de uma pequena vontade para uma atração, e aí avassaladora, destruidora. Tudo começa pequenininho. Tudo começa de pouco. Mas depois vai tomando proporções maiores. Depois você vai sendo dominado. Depois você não tem forças mais. É um processo. A sedução, quando estiver nesse momento da sedução, se a pessoa não tiver muito cuidado, isso cresce muito rápido dentro dela. Isso cresce muito rapidamente dentro da pessoa. Acho que foi na semana passada que eu falei que as coisas não acontecem rapidinho. As coisas vão nesse processo. Uma pessoa, por exemplo, que eu disse aqui, um assaltante de banco, ele não começa assaltando banco. Pega R$10 lá na carteira do pai, pega alguma coisa em casa, algo pequeno, vai tomando gosto pela coisa, ninguém percebeu, ninguém descobriu, vai achando bom, vai tomando gosto, vai aumentando. Daqui uns dias vira um bandido como esse, assalta ônibus, assalta mão armada, assalta banco, 5-5, 5-7, vai embora. Aí, irmãos, é nesse momento em que a pessoa cobiça o que é do outro, se sente atraído pelos olhos, cobiça, se vê seduzido por aquela situação, quando vê, já cai. Mas aí Tiago, ele vai falar de um outro tópico aqui, que é um outro passo, um outro estágio, né? Que é a concepção. O que é concepção? O que é concepção? Quando uma criança é concebida, passa um tempo, a mãe dá à luz àquela criança. Primeiro ela é concebida, depois ela vem a nascer. Então tem o olhar, tem a cobiça, tem a sedução. Depois da sedução é a concepção. Nasce. Não dar no sentido de dar à luz, mas surge lá. Então, olha aqui, ó. Depois, havendo a cobiça, concebido, ó, a concepção aqui, dá à luz o pecado. Então, depois que a pessoa já foi, já cobiçou, já olhou, já cobiçou, já se sentiu seduzido, já não tem mais controle sobre aquela sedução. Aí vem a concepção. Toda tentação tem como objetivo levá-lo ao pecado. No momento em que você toma decisão de satisfazer o seu desejo, a sedução, ela senta e diz: terminou o meu trabalho. Agora o pecado já vai acontecer. Sabe, a pessoa às vezes, ela está sendo tentada, mas ela está resistindo. Ela está sendo forte. Mas quando no coração ela decide, sabe de uma coisa, eu vou chutar o pau da barraca, vou chutar o balde, eu vou pecar, depois eu chamo o pastor lá no gabinete, confesso, Deus me perdoa e volta tudo ao normal. Não é assim, pastor? Quando ela toma a decisão de pecar, é o que a gente chama de concepção. Ela está lutando, está vencendo, está resistindo, mas chega uma hora que ela fala, sabe de uma coisa? Eu vou lá. Aí é a concepção. É quando ela toma a decisão. Aí quando ela toma a decisão, que é a concepção,
que é o quarto estágio, ela vai para o quinto. É quando o pecado acontece. Ela tomou a decisão? Ela tomou a decisão, mas ela ainda não foi. Então ela toma a decisão, aí Tiago fala, a concupiscência, ou a cobiça, sendo concebida, ela dá à luz. Ela dá à luz ao pecado. Então agora, a mente já está decidida, o coração já está decidido, sabe? Eu não tenho força mesmo para vencer, eu não estou dando conta, está muito difícil, eu vou fazer isso mesmo. Concebeu. Aí quando ela vai e faz, dá à luz ao pecado. E aí, o nascimento, que é o dar à luz, o ato do pecado, é o quinto estágio, que é o nascimento. Então, olha, cobiça, seduz, concebe, dá à luz, que é o nascimento. Aí nasceu o pecado. Aí nasce o pecado. Vai nascer o pecado. A cobiça, depois de haver concebido, não é? E aí, todo pecado tem a intenção, o objetivo de levar ao pecado, aí nasce o pecado, que é quando dá à luz. No instante em que a decisão de pecar é tomada, nasce o pecado. Aí vem, irmãos, o que Tiago fala aqui, e o pecado sendo consumado, gera a morte. Depois do nascimento, aí vem o crescimento. A pessoa comete um pecadinho. Como tudo cresce na vida, toda criança, quando é concebida, é dada à luz, que ela nasce, aí vem o crescimento, não é? Pecado é igualzinho. Olhou, cobiçou, seduziu, concebeu, nasceu, agora tem que crescer. O pecado começa pequenininho, é uma vez só. O tempo vai passando, a pessoa vai tomando gosto por aquilo vai aumentando em proporção. Vai aumentando. Quando você vê, a pessoa já está completamente na bagaceira total. O pecado cresceu, tomou conta. A pessoa às vezes fica com a mente cauterizada. Com a mente completamente cauterizada. Fica cega. E aí, enfia o pé na jaca e vai embora. Cresceu, tomou conta. A pessoa já não tem mais temor de Deus. Nada disso. Aí, Tiago vai falar do último estágio, que é a morte. A Bíblia diz que todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, a tentação começa com o olhar, passa para a cobiça, que passa para a sedução, que passa para a concepção, que passa para o nascimento, que passa para o crescimento e finaliza com a morte. Aí cumpre João 10:10. Porque o diabo veio senão para roubar, matar, morte. Aí o diabo conseguiu o objetivo dele, matar, morte. Aí a pessoa morre espiritualmente. Depois de morto espiritualmente, em se tratando de nós, os cristãos, tem duas opções quando morre. Ou ressuscita, ou enterra, né? Ou ressuscita ou enterra. Graças a Deus, irmãos, que a Bíblia nos diz, filhinhos, eu vos escrevi para que não pequeis. Todavia, ou se porventura alguém vier a pecar, nós temos um advogado, Jesus Cristo, o justo, e o seu sangue nos purifica de todo o pecado. Não vai permanecer morto, vai ressuscitar em nome de Jesus Cristo, porque os céus te aguarda, o arrebatamento te aguarda, uma coroa de glória te aguarda, as bodas do Cordeiro te aguarda, tem coisas extraordinárias te aguardando. Morreu espiritualmente, ressuscita em nome de Jesus Cristo, porque Ele, através do seu sangue, Ele te purifica de todo o pecado.
Então, os passos da tentação: olhar, cobiçar, seduzir, conceber, crescer e morrer. Toda tentação, ela tem um objetivo. O diabo, com toda tentação, tem um objetivo de te levar à morte. De te levar à morte. Mas Jesus Cristo, João 10:11, né? Mas Jesus Cristo veio para que tenham vida, e tenham vida em abundância. Dentre várias maneiras que nós temos para vencer a tentação, e aí a gente poderia falar de várias aqui, eu quero falar só de Lucas 22:36 para a gente encerrar, porque o horário vai embora, não espera a gente, né? Já são 21h15 aqui. Então, pastor Josué, Lucas 22:36, vê se é esse versículo mesmo que vai falar. Vê se é. Não, não é isso não. Nesse versículo não. É o versículo de Lucas que vai dizer da tentação. Da tentação. Deixa eu procurar ele aqui. Que vai dizer, queridos, que é para nós orarmos. Porque orando, nós não vamos cair em tentação. Dentre as várias maneiras que nós temos para vencer a tentação, nós vamos encontrar a Bíblia dizendo que através, vê se é 22:40, pastor. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes: orai para que não entreis em tentação. É o 22:40, é isso mesmo. Olha que coisa extraordinária. Na oração do Pai Nosso, Jesus fala: e não nos induzes à tentação, mas livrai-nos do mal, né? Mas não é esse o versículo, é Mateus 26:40 e alguma coisinha que vai dizer: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Significa, Gisele, que se a gente orar, primeiro vigia, que a gente fala orar e vigiar, né? Não é orar e vigiar não, é vigiar e orar. Se a gente vigiar e orar, nós não vamos entrar em tentação. A regra é clara, já dizia Galvão Bueno, né? É Galvão Bueno? Arnaldo César Coelho. Arnaldo César Coelho, ele diz, a regra é clara. Não foi pênalti, foi pênalti. Mas aqui a Bíblia, a regra é clara. Está dizendo aqui, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Você quer se livrar da tentação? Vigia. E não esquece de orar. Leia. Mateus 26:41, né? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Aquele versículo de Lucas diz: chegando ao lugar, Jesus instruiu os discípulos dizendo: orai, para que não venhais a cair em tentação. Então a oração te livra da queda, da tentação. A oração, se você orar, você não vai cair em tentação. Se você vigiar e orar, você não vai entrar em tentação, não é? Agora, se porventura alguém vier a pecar, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado e nós nos tornaremos mais alvos do que a neve, e nós estaremos com as nossas vestes brancas, não é? Sem manchas, aguardando a volta de Jesus Cristo. Meus irmãos, Deus abençoe a todos, guarde essa palavra no seu coração, vigie sempre, ore bastante, para não entrar em tentação, amém? Pastor Melquisedeque vai retornar aqui, vai reassumir aqui. Nós passamos aqui então 4 semanas falando de tentação. Eu acho que nos instruiu, acho que aprendemos alguma coisa, né? Para nos orientar, livrar-nos da tentação.